Muito obrigado pelo convite. Eu gostei muito de ter conversado com você. Suas perguntas são muito boas. Realmente, o sucesso da entrevista está muito no entrevistador. Isso quem me disse foi a professora Creriani. E ela me disse assim, uma vez eu reclamei com ela, eu falei assim, olha, você entrevistou uma pessoa e eu estava ansioso aguardando aquela entrevista, mas a entrevista não rendeu. A pessoa estava presa, a pessoa não falou do coração. Foi decepcionante, porque eu conheço essa pessoa, eu acho que essa pessoa era melhor, ela podia ter falado mais, a pessoa estava muito presa. Ela baixou a cabeça e falou assim, Milton, não foi a pessoa. Quando a entrevista não dá certo, a culpa é do entrevistador. Ela me disse. E como ela era a apresentadora de um programa de entrevistas da Novo Tempo, eu levei isso a sério. Então, eu acho que as suas perguntas foram importantes porque elas contribuíram para que a nossa conversa fosse uma conversa produtiva. Então, muito obrigado pelas boas perguntas. Eu sei que muitas pessoas romantizam a ditadura hoje em dia, mas eu vivi a época da ditadura e eu vi o que acontecia com os meus professores, que às vezes sumiam na sala de aula, professor 8 anos da Universidade Federal da Bahia, no Instituto de Letras, que fica lá no campus de Salvador. Eu também fui professor durante 5 anos na Universidade do Texas, que é uma universidade secular, não tem nenhuma filiação religiosa. Depois disso, fui professor aqui no UNASP, durante 13 anos, tanto que a minha formação é em arqueologia e línguas antigas, o doutorado em arqueologia pela Universidade do Texas e o doutorado em línguas antigas pela Universidade de São Paulo, a USP, e o pós-doutorado em literatura antiga pela Universidade Federal de Minas Gerais. Então, eu estudo o passado, eu gosto do passado. O meu maior sonho era sempre dar o próximo passo. Então, quando eu estava no ensino médio, o meu maior sonho era fazer uma faculdade. Quando eu estava na faculdade, o meu maior sonho era fazer mestrado. Quando eu estava no meu mestrado, o meu maior sonho era fazer o doutorado. Quando eu estava no doutorado, o maior sonho era fazer o pós-doutorado. Quando eu me aposentei agora, o meu maior sonho é escrever o próximo livro. Então, e nós vivemos numa época em que os pastores não estão muito próximos dos membros atualmente. Eu me recordo quando eu comecei o meu ministério, quando eu era departamental de educação, quando a gente fazia uma visita a uma escola do interior, eu ficava hospedado na casa dos irmãos. Era a oportunidade de a gente estar ali com eles, de a gente trocar ideias, de a gente discutir temas da Bíblia, de a gente falar sobre a alimentação vegetariana, que é uma coisa muito importante para mim. Eu sou vegetariano há mais de 40 anos. Não é? Então, eu tinha a oportunidade de falar isso, mas por que você não come carne? Por que você não come isso, aquilo? Eu tinha a oportunidade de falar porque eu estava sempre em contato com eles. Hoje em dia isso não acontece mais. A gente fica em hotéis quando a gente vai fazer uma visita a uma igreja no interior. E não é só porque os membros não querem mais a gente na casa deles, é porque a gente também não quer mais ir à casa dos membros. Porque a vida atual se tornou isso proibitivo. Eu não estou fazendo nenhuma crítica aos pastores atuais, nem aos membros atuais. Eu estou dizendo que a vida da gente virou isso. Então a gente está muito distante dos membros. Então, eu acho que um canal como esse pode atenuar essa separação que houve dos pastores em relação aos membros da igreja. Os pastores hoje, eles ocupam muito uma posição parecida com a de um executivo de uma empresa, que vai ali para poder organizar o trabalho da igreja e não necessariamente para pastorear as pessoas. Os pastores hoje assumem essa postura. E eu tive a felicidade de ser sempre pastor de distritos pequenos. Nunca fui pastor de um distrito grande. Os meus distritos sempre tiveram 1 ou 2 igrejas, porque eu estava trabalhando em outras coisas. Eu era diretor de escola, eu era professor. Então, o meu maior distrito foi o de Nazaré. Tinha 2 igrejas, Nazaré e Barros Reis. Então, eu acho que eu tive a oportunidade de pastorear algumas igrejas, pastorear de fato. E hoje o trabalho de pastoreio está muito nas mãos dos anciãos. Os anciãos viraram os pastores da igreja. E os pastores da igreja são os supervisores, os organizadores do trabalho da igreja. Que é um trabalho importante. Eu não estou dizendo que não seja um trabalho importante. Mas eu fico feliz de ter tido a oportunidade de trabalhar dentro de uma moldura que diz
assim, que tem mais consonância com a minha personalidade. Eu gosto dessa proximidade com as pessoas. Então, foi muito importante para mim ter sido pastor nessa conjuntura e não na conjuntura atual.